Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa sexta aula deste módulo aqui tratando sobre o acusativo, especificamente sobre o acusativo de objeto direto. Vamos iniciar essa aula com mais algumas ilustrações, que faremos na outra também, mas em uma delas nós vamos tratar sobre um texto específico em que teremos uma certa variação textual ali e tal, que vai nos ajudar a perceber como o acusativo é importante ali dentro de uma frase, né? Especificamente quando nós temos uma variante textual. Mas antes de chegar lá, vamos para 1 João capítulo 1, versículo 7, um outro exemplo que eu coloquei, não tem no livro do Daniel Wallace, mas achei que seria interessante para nós analisarmos a questão do objeto direto. Então vamos lá. Eande ento futi peripatomen hos autos estin ento futi koinonian echomen met alelon kaito haima yesu tu huiu autu katharidei remas apó passes hamartias, que é se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui o texto de 1 João 7, vamos aí então para a tradução. Ean, se, de, porém, peripatomen, andarmos, entofoti, na luz. Lembra aqui de foti, né? Photos, que é a palavra para luz, certo? Bem, a gente pode lembrar de alô? 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 Oi? Oi? José de quê? Ele não tá aqui na igreja, ó. Era sobre o quê? Oi? Certo. Ele tá muito doente, tá no hospital, na verdade. Ele tá muito doente, está no hospital, na verdade. Tá bom? Por nada. Tá, tchau. Então nós podemos lembrar de foto, né, por exemplo, de onde vem essa palavra aí, aliás, que tem origem na palavra photos, do grego, que significa luz. Muito bem. Hos, que é como, autos, ele, estin, está, entofoti, que é na luz, koinonian, ou seja, comunhão, echomen, mantemos, met, alelon. Met é com, vem de metá, né? Então, mantemos comunhão uns com os, porque nós temos aqui alelon, que é o pronome reflexivo, né? Então, nós temos comunhão uns para com os outros. Então, uns com os outros. Kai e Tohaima, o sangue, Yesu, de Jesus, Tuhuiu, autu, Tuhuiu, filho, autu, seu, então filho dele, Katharidei, que é purifica, remas, nos, ou seja, nos purifica, apó, de, passes, todo, hamartias, pecado.
Ok. Vamos aqui, então, procurar os verbos, certo? Então, os verbos relacionados aos acusativos. Então, nós temos aqui erromen. Vamos aqui para os acusativos primeiro. Koinonian. E nós temos aqui também hemas. Koinonian, acusativo, e também katharidze e hemas, exatamente, outro acusativo. Que seria, então, o koinonian, é comunhão, e hemas é nos. E aí nós vamos para os verbos. Nós temos o verbo erromen, que vem do verbo erro, tenho, conjugado para erromen, na primeira pessoa do plural. Então, temos comunhão. E nós também temos o verbo katharidze, que é purifica, certo? Aqui também. O acusativo como objeto direto, ele é muito frequente, certo? Muito frequente. Quase toda linha, quase todo verso do Novo Testamento, você vai ter um acusativo de objeto direto. O que é interessante é você notar os verbos aos quais ele está relacionado, né? Então, lembra-se que a gente sempre pergunta, né? O quem, aí nós temos o verbo, certo? E a gente faz aquela construção, né? Quem tem, no caso aqui é erromen, quem tem algo, certo? Então, quem tem algo. Tem algo. Sendo assim, ou tem alguém, né? Neste caso, o que o verbo requer é um objeto direto. Exatamente. Se andamos na luz, como ele está na luz, é homen koinonian, temos comunhão. Então, quem tem algo, tem comunhão. Sendo assim, koinonian, obviamente, será também um objeto direto. Então, temos comunhão com ele. Kaito Haima, e o sangue de Jesus, seu filho, katharidze, ou seja, purifica, hemas, quem purifica, purifica algo, ou purifica alguém. Então, quem purifica algo ou alguém. Neste caso, o que nós temos é quem purifica ele nos purifica a nós mesmos, né? Então, o sangue de Jesus purifica algumas pessoas, no caso, nós. Então, o sangue de Jesus nos purifica. Sendo assim, o nos é objeto direto do verbo purifica. Lembrando que o nos, quando nós temos no português o pronome nós, é um pronome do caso, pronome pessoal do caso reto. Ou seja, ele é um pronome que indica que ele é uma referência. Os outros são oblíquos, certo? Os outros são casos oblíquos. No caso, nos, quando nós temos o nós, ele indica geralmente o sujeito, se ele é sujeito da frase. No caso, o nos, ele é usado quando nós temos o nós, o pronome pessoal, mas para objeto direto e também para objeto indireto.
é o nos, ou seja, é o nosso, mas sem o acento, né? Indicando aqui um pronome pessoal do caso oblíquo, utilizado aí para construções aí como objeto direto. E assim o nosso remas aqui, que está no acusativo, ele é traduzido então como nous no grego. E assim vai ser sempre, né? Quando nós temos o remas como acusativo, nós temos o nous no português, justamente porque ele é um caso, aliás, ele é uma construção, né, gramatical do português que fecha exatamente com a função do acusativo, que é de objeto direto para esses casos aqui, ok? Muito bem. Tendo tocado aqui 1 João 1,7, vamos para Efésios 2,7. Hina en deixetai en tois aiosin tois eperhomenos to hyperbalon plutos tes haritos autu en Christoteti remas en Cristo Iesu. Então vamos lá para a sua tradução. Nós temos rina, que seria a fim de ou para, endeixetai, mostrar, entois aiosin, ou seja, nos séculos, tois eperhomenos, ou seja, nos séculos que vêm, ou séculos vindouros, to hyperbalon, ou seja, a suprema plutos, que é riqueza. Existe uma palavra no português chamada plutocracia, que é o governo dos ricos, certo? Então, de onde é uma palavra que é originada da palavra plutos do grego, que significa rico, né, ou riqueza. Então, democracia tem a ver com povo, né? E plutocracia tem a ver com a ideia de riqueza. Autarquia, né, ou autocracia seria quando se governa, né? A ideia do autos aí, do nós mesmos, né? Ele mesmo, enfim. Então, plutos ter haritos, ou seja, da sua graça, da graça, a palavra haris para graça, autu, que é dele ou da sua graça, en Christoteti, ou seja, em bondade, rimas, para conosco, en Cristo Iesu, em Cristo Jesus. Vamos procurar o verbo aqui, certo? Então, o que nós temos aqui, endeixetai, entos aionion, tois eperhomenos, to hyperbalon. Então, nós temos aqui um verbo endeixetai e temos to hyperbalon, certo? To hyperbalon. O que nós temos então é o seguinte: nós temos endeixetai, que é para mostrar, e nós temos to hyperbalon, que é a suprema. Vamos colocar aqui a suprema riqueza, né? E eu vou já explicar aqui o porquê dessa diferenciação.
Nós temos o verbo, como nós temos aqui quem, aí nós temos o verbo para que a gente faça cumprir aquela construção, né? Então, endeixetai é mostrar. Então, quem mostra, mostra algo. No caso aqui, seria a supremacia da riqueza da sua graça, né? Então, essa suprema riqueza ou supremacia da riqueza, enfim, o ponto é que a suprema riqueza aqui, ela é objeto direto. Da mesma forma como nós temos aqui também to hyperbalon plutos, que é objeto direto de endeixetai, certo? Objeto direto. Por quê? Porque quem mostra, mostra algo. Sendo assim, nós temos um objeto direto. Temos mais um exemplo aqui de Tiago 2, versículo 6. Rimeis de etimassate ton ptohon hoi pluiusin plusioi katadinas teusin hemon kai autoi heklousin rimas eis criteria. Então vamos lá. Entretanto, rimeis, vós ou vós outros, etimassate, menosprezastes, ton ptohon, o pobre, não, hoi plusioi, não são os ricos, katadinas teusin, ou seja, que vos oprimem, que oprimem a vós, né, que vos oprimem, kai, e autoi, ou seja, eles, ou não são eles, né, enfim, heklousin, que é arrastam, ou que arrastam, rimas, vos, eis criteria, ou seja, para tribunais. O nosso acusativo aqui, ele está em aqui, etimassate, ton ptohon, e heklousin, rimas. Ou seja, quem menospreza, vamos aqui, menosprezastes, aqui o objeto direto, o pobre, e arrastam, e vos arrastam. O que nós temos etimassate ton ptohon, então menosprezastes o pobre, quem menospreza, menospreza alguém. Então, o que nós temos aqui é que ptohon é objeto direto de etimassate. Da mesma forma, arrastar, quem arrasta, arrasta alguém. E aí que nós temos o vos. Ele vos arrasta, ou arrastam vocês, né? Vocês, os pobres, enfim. Também é objeto direto. No caso aqui no grego é o rimas, desculpe. Assim como eu expliquei no outro exemplo, nós temos o vós no português, do caso pronome pessoal, do caso reto. Aqui nós temos o vós como nós temos o vos, certo? O vos também é o pronome pessoal do caso oblíquo, e aqui nós temos o vos que ele pode ter a função de objeto direto ou de objeto indireto. No caso aqui, objeto direto, porque eles vos arrastam vocês. Quem arrasta, arrasta alguém ou algo, né? E assim nós temos um objeto direto.
Um outro exemplo agora que a gente vai se ater mais é esse exemplo de Romanos no capítulo 8, versículo 28. Vamos aqui para a sua tradução. Oidamen, sabemos, seria o porém, ou mais sabemos, ou não necessariamente, ele nem sempre é traduzido. Hoti, que, sabemos que. Tois agaposim, aqueles que amam. Porque essa é uma construção um pouquinho mais complexa, certo? Assim, ela está um pouco invertida aí, mas a gente vai destrinchar. Então, que tois agaposim, daqueles que amam, ton theon, a Deus, e panta seria todas as coisas, sinergei, que é cooperam, lembra de sinergia, certo? A palavra sinergia vem dessa palavra sinergia no grego, no português, que significa um trabalho conjunto, né? Que é o contrário de monergia, que é um trabalho único, né? De uma única pessoa. Nós cremos, né? A partir de Efésios e de toda a Escritura, que a salvação é a partir da monergia, né? Monergística. É um trabalho de Deus e não tem a ajuda do homem, né? Nesse sentido. Então, esse ponto teológico, ele vem dessa palavra aqui, ó, sinergei. Na verdade, vem da palavra ergo, né? Do trabalho, eu trabalho. E o sinergei é o trabalho junto. Eis agathon, para o bem. Tois, daqueles ou para aqueles. Katá próthesin, ou seja, segundo o seu propósito. Kletóis, o sin, são, o sin é o são, o sin, e kletóis, que são chamados, kletóis. E assim nós temos a tradução aí de Romanos 8, 28. Um texto muito interessante, né? 29 e 30 também. Um excelente texto para a gente analisar sobre como Deus coopera, né? Faz as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ele vai falar, né? Aqueles que são chamados, os que são predestinados, serão glorificados, ali no versículo 29, a imagem de Cristo. A gente vai já falar sobre a questão aplicativa dele também. Mas o que eu quero salientar aqui, a princípio, é o nosso acusativo. Nós temos um acusativo aqui, que é ton theon. Nós temos um outro acusativo aqui, mas ele está ligado ao eis. E não é o que nós queremos chamar a atenção agora. Mas o ton theon e o verbo agapousin, que é o verbo, na verdade, agapousin, que é o verbo amam, e ton theon, a Deus. Então, a pergunta inicial, a gente vai já entrar no detalhe aí sobre esse texto, mas a forma de entendê-lo inicialmente é: quem ama, ama alguém, ou ama algo. Então, daqueles que amam a Deus. Sendo assim, ton theon é um objeto direto de agapousin, que é amam. Da mesma forma, a Deus, aqui o Deus é o objeto direto do verbo amar. Nas próximas aulas, na próxima aula, a gente vai destrinchar esse texto novamente, mas por conta de uma questão aí da sua tradução.
A questão é saber quem é que coopera, se é Deus que faz cooperar ou se as coisas cooperam simplesmente, né? Então, este é o ponto desse texto aí, porque tem uma variável, uma variante textual que vai aparecer e que vai nos gerar alguma dúvida sobre como talvez poderia ser traduzido melhor esse texto, mas isso é um assunto para uma próxima aula. Até aqui ficamos neste ponto, então que Deus nos abençoe e até daqui a pouco.